Olá! Neste vídeo vou explicar as diferenças sobre quando fazer uma revisão sistemática e uma revisão de escopo. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. Este é um vídeo direcionado para o profissional de saúde que deseja saber mais sobre os vários tipos de revisões da literatura que existem hoje em dia. As revisões sistemáticas têm se tornado populares porque são consideradas as principais fontes de evidência clínica. A principal razão para se fazer uma revisão sistemática é adicionar informações úteis a uma questão muito precisa, muito específica. No entanto, algumas vezes a revisão sistemática não tem utilidade clínica. Existem alguns autores que chegam a dizer que mais de 90% das revisões não têm utilidade e são até desperdício de tempo. O principal motivo é que muitas questões não são muito relevantes e às vezes há até protocolos duplicados das revisões. As boas revisões sistemáticas são fontes valiosas de informações para os profissionais de saúde de maneira geral. As pirâmides de evidência colocam as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados no topo da evidência, e aquelas revisões que são organizadas e chanceladas pela Fundação Cochrane fornecem uma garantia de rigor e qualidade metodológica. No entanto, a qualidade de uma revisão sistemática depende dos estudos primários incluídos. Se são estudos pequenos, de baixa qualidade metodológica, os resultados da revisão sistemática também são incertos. Por exemplo, revisões sistemáticas somente de estudos observacionais têm sua utilidade clínica limitada para a tomada de decisões. Neste vídeo vou dar orientações sobre quando é útil gastar o tempo e o esforço para realizar uma revisão sistemática ou uma revisão de escopo. As informações deste vídeo são baseadas neste artigo do European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, que é de acesso livre. Uma revisão sistemática é feita para sintetizar, organizar a evidência em torno de uma questão clínica precisa. Um exemplo clássico é comparar a eficácia de dois tratamentos para uma mesma condição. Há recomendações para reduzir os vieses, que são os erros sistemáticos decorrentes do processo de seleção de artigos, da extração de dados e da interpretação dos dados. Veja só as principais razões para se fazer uma revisão sistemática. Primeiro, fazer uma síntese da evidência dos ensaios clínicos randomizados, e a síntese é feita de maneira quantitativa pela meta-análise. São as revisões preferenciais da Fundação Cochrane. Também pode ser feita uma síntese da evidência de estudos observacionais. Não é sempre que é possível fazer a meta-análise com os estudos observacionais e o grau de evidência científica é menor do que dos ensaios clínicos randomizados. Terceira razão é avaliar os resultados no decorrer do tempo de uma intervenção por mudanças na tecnologia. Se uma intervenção foi avaliada por uma revisão sistemática há anos atrás, a tecnologia mudou e agora deseja-se saber os resultados da mesma intervenção com as novas condições. E outro motivo é obter informações e novos parâmetros para programar um grande ensaio clínico randomizado. Então veja que o momento de se fazer uma revisão sistemática também é importante. Os autores devem procurar um tema atual e útil, em que ainda não haja definição sobre algum tópico específico. Pode ser que você queira estudar algo que já tenha sido respondido antes e que haja poucas publicações recentes. Então talvez não seja útil fazer o esforço de uma nova revisão sistemática. Agora, se for algo que vem evoluindo com o tempo e há novas questões em aberto e há novos estudos primários na quais os dados possam sim ser extraídos, aí vale a pena fazer uma nova revisão sistemática. E veja quando uma revisão sistemática é desnecessária. Quando há uma revisão recente sobre um tema, então cheque nas bases de registro. A principal é o Próspero. Ou quando a pergunta PICO não é aplicável àquela questão específica. Quando a resposta à pergunta já é conhecida por um ensaio clínico ou por outras revisões.
e quando há questões cujos resultados não são padronizados. E desta maneira não é possível agrupar os estudos primários para um desfecho só. Uma revisão de escopo é a busca sistematizada da literatura para conhecer o quanto se sabe sobre um tema. Este artigo de 2005 mostrou as bases iniciais para uma revisão de escopo, e neles os autores colocam que uma revisão de escopo tem o objetivo de mapear os principais conceitos sobre um assunto, mostrar as fontes e a evidência disponível. Assim, uma revisão de escopo tem basicamente 3 objetivos. Primeiro, resumir e disseminar a informação sobre um tema, identificar as lacunas do conhecimento e fazer recomendações para pesquisas futuras. Eu vou colocar as referências na descrição desse vídeo que dão as orientações para a revisão de escopo e vou preparar outros vídeos sobre este assunto para deixar mais claras essas diferenças. Na revisão de escopo, a questão a ser estudada ela é ampla e menos específica que na revisão sistemática. É como se fosse uma maneira organizada e sistematizada de se fazer uma revisão narrativa. Muitas vezes é o ideal para uma parte inicial de uma tese ou uma dissertação em que o autor resume o assunto de maneira sistematizada, preparando para mostrar o seu trabalho. Vejam este exemplo de uma revisão de escopo publicada recentemente. Os autores afirmam que é uma revisão de escopo já no título. No final da introdução, os autores definem a questão que querem estudar, que é quais os fatores que estão relacionados ao desfecho, que no caso é a mortalidade hospitalar após a cirurgia de coronárias. Eles selecionaram os critérios de busca dos artigos que seriam incluídos na revisão. São critérios relacionados à população de estudo, ao desenho do estudo, aos fatores que foram estudados, aos resultados e outros. Então veja que são critérios mais amplos que numa revisão sistemática. Eles têm componentes da estrutura PICO, mas não necessariamente seguem essa estrutura rígida de busca. Eles fizeram a síntese dos resultados em texto, tabelas e figuras, como pode ser visto nesta tabela de síntese dos resultados, onde os autores organizaram os fatores relacionados ao desfecho que estudaram. E, por fim, organizaram estes fatores e discutiram a importância de cada um na discussão. Veja nessa tabela as diferenças entre revisão sistemática e revisão de escopo. A questão estudada numa revisão sistemática ela é precisa e segue rigidamente a estratégia PICO. Na revisão de escopo ela é ampla sobre um tema em geral. Antes de você começar uma revisão sistemática, avalie os registros de protocolos, o principal é o Próspero. Na revisão de esboço, faça uma busca ampla na PubMed para saber o que se sabe, qual a literatura sobre o assunto. A análise da qualidade da evidência ela deve ser feita na revisão sistemática, é uma análise formal por meio de vários checklists ou escalas e também por meio de análises de sensibilidade. Essa análise da qualidade da evidência não é necessária, normalmente não é feita na revisão de escopo, e os dados são mostrados na revisão sistemática numa tabela de síntese dos dados e, preferencialmente, a análise quantitativa na meta-análise. Na revisão de escopo é uma tabela dos achados e a síntese narrativa na descrição dos resultados e na discussão. Portanto, analise bem a questão que você deseja estudar, se o mais apropriado é fazer uma revisão sistemática ou a revisão de escopo. Na revisão sistemática, a resposta a uma pergunta PICO precisa, ela é necessária. Na revisão de escopo, a questão é mais ampla. Veja se há estudos primários suficientes para se fazer uma revisão sistemática. Caso contrário, pense realmente numa revisão de escopo, em que a pergunta é ampla e você deve organizar e sintetizar a literatura sobre um tema. E este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Há outros vídeos no canal que lidam sobre as revisões narrativas, revisões sistemáticas e outros que serão preparados sobre a revisão de escopo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, curta e compartilhe.